Olha, evidentemente, quer dizer, eu não posso, quer dizer, nós estamos em 1972, né? O programa de pós-graduação tinha sido apenas instalado naquele momento. Você sabe que eu fui para a Europa porque não havia maneira de você ter um doutorado no Brasil. Não sei se você sabia disso. Quer dizer, no Brasil você ia direto para a livre docência, ou não ia para a livre docência, e quando você fazia livre docência, você ganhava o doutorado. Então, esses doutorados dessa época, da minha geração em geral, quer dizer, grandes figuras como Celso Furtado, era aluno lá, etc., grandes figuras iam ter um doutorado do estrangeiro, muito pouco ainda nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passa a ser lugar de doutorado a partir da instalação, né, da pós-graduação segundo o modelo norte-americano, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso não havia no Brasil. Então, não seria... Eu não posso ser muito afoito, entende? Porque é um momento muito delicado, porque, de um lado, você tem essa instalação, e essa instalação requer uma certa obediência a padrões, é claro, em particular a padrões de qualidade. Em segundo lugar, você tem, não é, uma perseguição notória a todos aqueles professores que são abertamente de esquerda, não é, que tem... a maioria das vezes, inclusive, tem uma opção partidária, não é? E uma opção partidária que muitas vezes é exercida na própria instituição. Na própria PUC, por exemplo, houve algumas perseguições, alguns professores foram excluídos, mas, em geral, na PUC, essas exclusões foram de caráter religioso. Em geral, eram pessoas que pertenciam a grupos religiosos de esquerda, em geral, formados pela Universidade de Louvain, entende? Na Bélgica, não é? Então, isso são dados importantes. Agora, o que eu julguei que era importante fazer naquele momento não era tanto, de repente, dar cursos diretamente sobre esses novos tópicos, inclusive porque havia um despreparo muito grande também por parte dos alunos. Os alunos brasileiros ainda não estavam acostumados a isso que se chama pós-graduação, uma reflexão teórica, etc. Repare que você não pode comparar a Universidade Federal com a USP, que desde o início, desde 1934, já tinha professores, não é, de grande formação europeia, jovens professores de formação europeia, Lévi-Strauss, Roger Bastides, etc., que já formavam, né, os alunos segundo os padrões, ponhamos, modernos da universidade. O que eu tentei fazer, e foram coisas que eu tive bastante boa repercussão, e é quase inacreditável, eu conheci o Caetano, por exemplo, eu levei o Caetano em aula de graduação. Eu achei que na aula de pós-graduação as pessoas não se interessariam, porque estavam mais metidas, né, no que naquela época, né, se chamava teoria literária. Né? E a teoria literária não havia muito ainda como colocar aquilo, como compreender aquilo. Quer dizer, eu próprio estava começando a querer entender aquilo de uma maneira mais racional, ponhamos, né? Menos a sensibilidade. Né? Então, eu achei que era importante desenvolver exatamente isso que te interessa, que é a capacidade de curtir esses novos objetos. Curtir aí, repare, para mim é muito importante porque eu não uso leitura, que hoje se tornou uma palavra da semiótica. Né? Você pode dizer leitura de filme, leitura de espetáculo, leitura... Naquela época, não. Leitura era leitura de livro, entende? E não leitura de espetáculo. Quer dizer, a semiótica vai chegar um pouco depois de Barthes, etc., aquelas coisas todas.
Então, eu achei que havia uma novidade a ser instaurada na universidade, que é a possibilidade de o aluno poder curtir, entende? E não poder ler. Ele já estava aprendendo a ler nos cursos tradicionais de letras, mas ele não tinha acesso a isso que eu estava definindo como uma sensibilidade muito específica, que é uma sensibilidade para o hoje. E aí eu tomo essa palavra hoje no sentido que já Foucault usava naquela época. Você não se interessa pelo ontem, você se interessa por esse objeto, né, muito difícil de ser apreendido, que é o hoje. Quer dizer, é um interesse, então, pela arte que se fazia. Então, por exemplo, eu chamei Caetano, o Caetano deu um pequeno show, conversou com os alunos, eu não interferi, foi uma conversa dele com os alunos, e que foi fascinante, entende? Os alunos ficaram, obviamente, empolgados, e depois eu levei também, vai me escapar o nome agora dele, o cineasta, o Ivan Cardoso, não é isso? Que fez Nosferatu. Isso. Levei o Ivan Cardoso para mostrar os filmes dele. E aí ele mostrou um filme que realmente causou certo reboliço, sendo a Universidade Católica, o Nosferatu nem tanto. O Hélio Oiticic, eu tinha sido amigo do Hélio, etc. Ali foi uma apresentação. E ele levou um filme que, na época, chamava Amor e Tara. Mas só que o filme, no fundo, é Amor e Tara. Entende? E esse filme também foi exibido. Esse causou um certo reboliço, porque havia cenas de sexo, né, muito explícitas, etc, etc. Mas isso também foi feito. Quer dizer, então, a ideia da curtição, ao meu ver, que era essa nova sensibilidade diante do objeto cultural. Entende? E eu tratei de desenvolver essa nova sensibilidade diante do objeto cultural, em particular nos sucessivos cursos que eu dei, usando apenas manifestos de vanguarda. Nós vemos manifesto, obviamente, o futurista, o russo, não é? O futurista russo, o Dada, que é o que eu mais destacava na época, que era extremamente fascinante, porque ele trabalha de maneira... O Tzahá trabalha de maneira que nenhum outro trabalha. Eu acho que o Manifesto Antropófago é muito em cima de uma matriz teórica Tzahá, que é a contradição, entende? E isso no manifesto é maravilhoso, entende? Depois, o surrealista, que teve... A gente, você sabe, a nossa arte tem muito pouco a ver com a surrealista, ao passo que os hispano-americanos, né, dão grande crédito à arte surrealista. Quer dizer, eu desenvolvi onde já se requer, de certa forma, não a leitura, mas eu acho a curtição. E aí eu usava muito como exemplo, na época, que era também uma novidade, hoje é uma piada, que é a paródia, né? Porque a paródia você não pode ler como se lê um poema, porque ele se refere a um outro texto. E aí começa a entrar uma dessas ideias da curtição, que é a leitura em diferença. Quer dizer, quando você lê o poema de Oswald de Andrade, Minha Terra Tem Palmares, obviamente você não toma ao pé da letra só esse verso. Esse verso ele trabalha uma repetição, Minha Terra Tem Palmeiras, e, ao mesmo tempo, ele trabalha uma diferença. Então, você está vendo que a própria paródia, para mim, naquele momento, era uma maneira de poder explicar essa ruptura, esse vão entre o passado e o presente, entre o ontem e o hoje, com vistas, obviamente, ao futuro. Não é? Quer dizer, é esse momento de transição. Então, a curtição era um pouco isso, não é? Quer dizer, a introdução, por exemplo, de um filósofo no momento em que você está vendo um filme ou está discutindo uma obra de arte, por exemplo, entende? Ou escutando uma canção, entende?
e por aí vai. Quer dizer, então, eu acho que houve uma boa recepção, mas eu não vou comparar a recepção, por exemplo, de um show de música popular. Quer dizer, um show de Caetano naquela época, ou um show de Ney Matogrosso no Maracanã, quer dizer, é outra coisa. Quer dizer, era objeto também, poderia ser objeto de curtição, entende? Porque ali havia a constituição do que eu chamava, no plural, de coletividades. Não era uma coletividade, entende? Eram coletividades, eram grupos comuns e singulares. Quer dizer, porque não se trata apenas de um grupo determinado, entende? O desbunde não recobre apenas um grupo que sai do armário. São os diversos grupos que estão, eu estou usando agora metaforicamente, né, a palavra, quer dizer, a expressão saindo do armário. Quer dizer, o próprio preto brasileiro e a própria mulher, para não falar no homossexual, na lésbica, etc. Quer dizer, havia uma constituição, portanto, isso me fascinava muito, e eu trazia, né, a construção de coletividades. Quer dizer, e essas coletividades eram menos formadas pela teoria dominante na época, que era de Althusser, né, que insistia muito na formação familiar, na formação religiosa e educacional. Portanto, a curtição trazia uma coisa muito indefinida para mim e que me fascinava, que era uma pergunta que eu colocava, que é o que é essa formação artística em tempos de ditadura militar? E aí eu volto de novo à ideia básica do desbunde, que é uma determinada inconveniência, a inconveniência do cabelo grande, quer dizer, aqueles pentes que se julgavam para Caetano no palco, né? Aquela coisa, a inconveniência da roupa, até mesmo a inconveniência dos rebolados do Mato Grosso, das imitações de Caetano Veloso, de Carmen Miranda, etc., etc.